para mostrar que a nossa juventude não quer só festas e jogos de computador. Todas as sextas-feiras, para encerrar mais uma semanada do programa da manhã, os nossos jovens politicamente incorretos a exercer a sua bendita conquistada liberdade de expressão. André Ferreira, Francisco Gomes, bom dia. Bom dia, Maria João. Bom trabalho. Eu hoje acrescento juízo, mas eu sei que esta é coisa típica, não é? Nós percebemos que estamos a ficar velhotes quando dizemos àqueles mais jovens que nós, juízo. Antes alguém me dizia juízo a mim. Portanto, vou para ali carpir um bocadinho e deixo a antena convosco. Bom trabalho. Obrigado, nós agradecemos mais uma vez a abertura do microfone por mais uma semana, é sinal que pronto, estamos a fazer bem o nosso trabalho. E hoje vamos começar com o nosso habitual ponto prévio. Vamos dar aqui uma chamada rápida para um atleta que é daqui da minha zona, da zona de Mangualde, para o Miguel Monteiro, que conquistou um novo recorde do mundo na categoria F40 no lançamento do peso adaptado. Portanto, este recorde foi atingido no domingo passado, durante os Campeonatos Nacionais de Atletismo em pista coberta em Pombal. E o jovem Miguel conquistou a marca dos 11,60 metros, portanto aqui louvar e aplaudir esta marca por mais uma vez este atleta estar a mostrar-se cada vez mais e para também darmos mais importância a este tipo de jogos de atletismo e de jogos adaptados, porque cada vez mais eles merecem a nossa atenção e a nossa importância. Sim, faço minhas as palavras do André, até porque estes atletas... Antes de mais, bom dia André, peço desculpa, bom dia André, bom dia ouvintes da Rádio Terra Nova, bom dia Maria João, mais uma vez. Mas como eu ia dizer, estes atletas são... Se formos ver, e se pegarmos, por exemplo, na quantidade de medalhas, comparando, ganham mais medalhas, ou seja, se calhar um bocadinho mais de atenção. Um certo canal que se diz que é canal das seleções, por aí, não sei se vocês conhecem, um canal que se diz que é canal das seleções, gosta muito de dizer que transmite o desporto português e isso tudo, transmite o desporto português de vez em quando, dependendo se for a seleção principal de futebol, que agora nem a Sub-21 já transmitem mais, e transmitem a seleção principal de futsal também, pudera. Mas de resto, transmitem Jogos Olímpicos 4 em 4 anos, porque o resto pouco ou quase nenhum desporto, principalmente desporto. E os Paralímpicos, acho que não sei, transmite os Paralímpicos. Transmite, só que é sempre num horário em que uma pessoa nunca está acordada. A competição acontece às 2 da tarde e eu transmito indeferido às 4 da manhã. É inacreditável. Mas, sim, temos que começar a dar mais apoio a estes atletas. Os próprios clubes também, seria interessante também começarem a dar mais apoio a estes atletas, mas parabéns ao atleta e que esperemos que os Jogos são Jogos Paralímpicos, certo? Sim, de Paris. De Paris, acreditaremos que ele lá esteja e acreditaremos que ele traga mais uma medalha para Portugal, porque é isso que na final nós queremos. Eu volto a dizer, hoje que não tem muito a ver com isto, um pequena comparação, até porque o assunto a seguir é um bocadinho mais sério, é bem mais sério, bem mais sério aqui para brincar um bocadinho. Eu estou por Portugal, nem que seja a jogar ao Berlim. O que quero é que Portugal ganhe, por isso a maior força para este atleta. E, como prometido é devido, na semana passada nós não falámos aqui deste assunto, só que esta semana, já mais estudados e por dentro do tema, vamos falar do caso da agora invasão russa à Ucrânia. Seria também impossível não falar deste tema aqui esta semana, porque tem, com toda a justiça que é dita, ocupado completamente o panorama internacional, de notícias e não só, a própria comunidade internacional quase que, entre aspas, parou todas as suas movimentações, apesar de haver umas ou outras ainda por aí, parou as suas movimentações todas para dar atenção a este caso, o que é muito sério, e justamente a dizer que, acima de tudo, esta madrugada aqui, para quem se calhar, mas provavelmente a maior parte dos ouvintes, pessoas informadas já souberam isso, houve um momento de bastante preocupação, isto por causa de uma explosão, de um incêndio
aliás, na maior central nuclear da Europa, que se situa em Zaporizhia, será assim que se pronuncia, com diferentes grafias, acreditarei que será esta, pelo menos foi o que nós mais vimos, Exato. será assim que se pronunciará. Esta maior central nuclear da Europa, houve um incêndio, felizmente parece que o incêndio terá sido só nos prédios administrativos, na zona administrativa bastante longe dos reatores, o que é uma coisa bastante positiva, quer dizer, é bastante negativo isto acontecer, mas entre o mal, ao menos que seja o menos mal. Sim. Entretanto, já houve trocas de acusações entre a Ucrânia e a Rússia, a Ucrânia a dizer, através do seu presidente, que isto foi um ato premeditado do exército russo, como forma de atacar a Ucrânia, tendo inclusive considerado isto o terrorismo nuclear. Já a Rússia, por seu lado, veio a dizer, veio dizer que o que aconteceu foi um ato perpetuado por milicianos ligados à Ucrânia que estavam a tentar provocar a Rússia. Desculpa, Francisco, não sei se já disseste, mas esta central nuclear foi mesmo tomada pelo exército russo. Sim, ia dizer agora, esta tomada pelo exército russo ficará a cargo do exército russo após os incêndios já terem sido extintos. E agora, passando àquilo que eu realmente acho deste tema, porque toda a gente acha um bocadinho sobre este tema e de forma justa. Vamos lá ver. Este tema, apesar de haver, e aqui temos que falar de várias coisas, mas logicamente que este tema é um bocadinho mais complexo do que se referir, porque é verdade, é justo dizer este tema é mais complexo do que se referir apenas a isto que está a acontecer aqui. Há muitas outras conjecturas internacionais que fazem a Rússia tomar esta posição. Mas a principal que faz a Rússia tomar esta posição é tão simples quanto o desejo imperialista do presidente russo Vladimir Putin. Não há outra maior que esta e esta é acima de todas. Daí ter sido a Ucrânia escolhida. Daí o discurso contínuo de Vladimir Putin a dizer que a Ucrânia não existe. A Ucrânia não existe. O povo ucraniano como um povo independente da Rússia não existe. A cultura ucraniana como uma cultura independente da Rússia não existe. É um discurso que ele tem tido ao longo dos últimos tempos e tem sido absolutamente claro. Basta ver-se o discurso absolutamente claro disso. Ele diz que isto aqui é para desnazificar e pacificar e democratizar a Ucrânia, tendo em conta um senhor que, tendo em conta aquilo que tem acontecido na Rússia, com manifestantes a serem presos e com canais de televisão e opositores políticos a serem presos e mortos com canais de televisão e órgãos de comunicação social, os poucos livros que existem agora a serem calados totalmente, não parece ser que foi a postura de alguém que gosta muito de democracia e que vai democratizar outros países. Houve outros países, isto é justo dizer, que também já tomaram atitudes para democratizar outros países, que isso normalmente não corre muito bem. Quando um país diz, eu vou invadir este país para democratizar, normalmente não acaba por não correr muito bem essa tentativa de democratização. Mas a verdade é que o que se trata aqui, ao fim e ao cabo, é que há um país que é invadido e um país que é um invasor. O país invadido, a Ucrânia, o país invasor, a Rússia. Sim, e no entanto. E depois isto aqui é tão claro que toda a gente, eu pelo menos pensei quando foi isto, pensei, bem, a seguir a isto vai haver uma posição unânime em que toda a gente vai acreditar, em que toda a gente vai acreditar nisto. No entanto, surpreendeu-me. Porquê? Porque existe um partido em Portugal que tem tido uma posição absolutamente inacreditável sobre isto, não. Uma posição coerente com aquilo que o PCP tem vindo ao longo dos últimos anos a defender. Todos nós sabemos as defesas de política internacional do PCP, que eu não percebo sinceramente como é que o PCP consegue fazer, porque olhamos para a política interna, o PCP é um partido importantíssimo na democracia portuguesa, é um partido fundador da democracia portuguesa, isso é absolutamente indiscutível. Mas depois olhamos para a política internacional e o PCP tem uma dificuldade absolutamente tremenda em condenar alguns atos absolutamente inacreditáveis quando de um dos lados está os Estados Unidos. Eles estão sempre contra os Estados Unidos. Ora bem, os Estados Unidos estão errados. Muitas vezes. A esmagadora maioria das vezes estão errados. Mas a verdade é que neste caso em específico, ao contrário do que o senhor do PCP disse no Parlamento, isto é um caso sim entre a Ucrânia e a Rússia. Não é um caso, não é como eu disse, isto é tudo menos um caso Ucrânia e Rússia. Não, isto é um caso Ucrânia e Rússia acima de tudo.
em que a Rússia tem uma atitude de invasor absolutamente inacreditável. Aliás, ele agora, o João Ferreira, acho eu, ontem já veio dizer que a invasão da Rússia, já veio chamar outra vez invasão àquilo que a Rússia tem vindo a fazer. Um, o, o Vladimir Putin não chama a esta invasão, diz que é uma operação especial, invasão. Mas a verdade é que, e agora para terminar esta secção do PCP, é que a questão aqui, o PCP disse que está do lado da paz, mas todos nós estamos do lado da paz. E aqui ninguém está a dizer que a posição do PCP em dizer que questões ligadas à política internacional dos Estados Unidos, União Europeia e NATO, de certa forma, pressionaram a Rússia, ninguém está a falar disso. O que se está a falar e o que se está a discutir e o que se está a criticar ao PCP, e não é uma perseguição ao PCP, porque aqui ninguém quer pendurar cabeças, como muitas pessoas também estão a querer fazer para ser. O que a sociedade portuguesa quer fazer, e muitas pessoas que votaram no PCP querem, é que o PCP diga simplesmente: ei, isto é absolutamente inacreditável. É só isso. E é isso que o PCP tem uma dificuldade tremenda a fazer. Aqui no caso da Rússia, o que é esquisito, porque ideologicamente Vladimir Putin nem sequer é próximo daquilo que muito pelo contrário, e está exatamente do outro lado. Há aquilo que o PCP mostra, mas o PCP, mais uma vez, tem esta dificuldade porque os Estados Unidos estão na história. Isto é uma coisa absoluta. O PCP, para nós vermos isto, tem tanta dificuldade em assumir isto que está do mesmo lado que Jair Bolsonaro. É uma coisa absolutamente inacreditável e impensável. Eu acho que o PCP devia parar um bocadinho, refletir a sua posição sobre este caso e melhorá-la bastante. Em relação rapidamente às sanções, acho que a maior parte das sanções têm sido absolutamente justas, tanto a nível político, económico, como a outros níveis, a nível desportivo, com a expulsão das equipas russas praticamente todas as competições existentes. Em relação aos atletas russos que podem ser expulsos e que jogam fora da Rússia, eu não acho assim tão lógico. E, pessoal, estas sanções estão a ser feitas. O erro não é elas estarem a ser feitas antes. O erro é elas não terem sido feitas noutra altura, quando aconteceram casos parecidos com estes, com outros países. Não bem parecidos, com algumas diferenças. Também. Sim, com o mesmo e com outros países. A questão é só estarem a ser feitas agora. Não foi antes, não foi agora, não é agora que eles erraram. É antes que eles erraram. Aí é que está a diferença. Agora está a ser tido uma atitude muito boa, muito justa, se bem que também se está a exagerar um bocadinho com a proibição em algumas universidades europeias de aulas de alguns, de alguns estudiosos russos. Isso, espera aí também. Estamos aqui a entrar num clima exagerado, mas já está. Quando há guerras, há exageros de dois lados. Dizer aqui, só mesmo para finalizar, que Zelensky, o presidente da Ucrânia, tem tido uma atitude absolutamente irrepreensível ao longo deste tempo todo. Tem mostrado que na guerra é preciso armas, é preciso equipamentos, mas também é preciso inteligência e uma extraordinária comunicação, que acho que o presidente da Ucrânia, em relação a isso, não se pode dizer, é extraordinário. Que Jair Bolsonaro disse: eles meteram um comediante a comandar um país. Pois o comediante é melhor presidente e melhor a comentar que ali o político do outro lado do Atlântico. É tudo e é o forte apoio ao povo ucraniano. Sim, faço minhas as palavras do Francisco relativamente a isto. Eu acho incrível como é que a NATO e a ONU ainda não tiveram uma posição mais firme relativamente a este caso, porque está claro que é exatamente uma invasão a um país alheio, por assim dizer, não é? Nós agora vamos aqui, o António Costa decide querer adicionar zonas espanholas e vai-se por aí por Espanha dentro começar a adquirir zonas espanholas. Não vai ser assim como é óbvio. Até porque basicamente o que aconteceu foi a Ucrânia, um país soberano, quis aderir a uma organização que tem todo o direito a aderir como país soberano. Por exemplo, se a Ucrânia quisesse aderir à Confraria do Bacalhau, ninguém podia dizer nada. A Rússia tinha que ficar caladinha e quietinha, que era onde devia ter ficado. Porquê? Porque a Rússia não tem nada a ver com a soberania ucraniana. Assim como nenhum país tem a ver com a soberania do país. Exato. A partir do momento em que não o afeta, não tem nada a ver com E isso. a partir do momento em que são independentes um do outro, não tem nada a ver, exatamente. Aqui só um pequeno parênteses, que Vladimir Putin garantiu ao presidente francês que vai prosseguir com a invasão da Ucrânia até controlar todo o território, portanto uma coisa bastante assustadora de se dizer a um presidente, a um outro presidente. Portanto, eu acredito mesmo que vai acontecer. Se não houver uma posição, e claro que isto os Estados Unidos têm medo de avançar, porque isto vai acabar sempre
por ser aquela bola de neve, pronto, vai uma Segunda Guerra Fria, vai acabar por criar mais conflitos desnecessários. Desculpa te interromper, André. Quando a melhor das hipóteses é uma Segunda Guerra Fria, é bastante assustador. É bastante assustador, mas é óbvio que Putin tem separado. A maior parte dos soldados russos nem quer estar ali, que muitos deles já se renderam aos cidadãos e aos militares ucranianos, e muitos deles já foram acolhidos exatamente pelos cidadãos ucranianos. Portanto, aqui também vermos este lado bom por parte dos cidadãos ucranianos. Muitos dos russos também já saíram às ruas e muitos já estão também a ser presos por protestar, presos até ver, só foram presos, por estarem a protestar exatamente contra esta invasão. Mas é exatamente isto. Nós, infelizmente, aqui, eu e o Francisco não podemos fazer muito mais do que comentar isto. Poderíamos ir até lá ajudar os soldados ucranianos, provavelmente não nos correria bem, nós iríamos ser trapalhões, pensaríamos atrapalhar, mas vontade não nos falta. Porque isto é uma coisa muito assustadora de acontecer em pleno século XXI. Dissemos há pouco tempo, há menos de 100 anos que tivemos uma guerra mundial e uma invasão a um outro país, e estamos exatamente a ter a mesma coisa em pleno 2022, e tem de começar a ser tomadas mais medidas. As sanções são boas, são importantes, são necessárias, mas não chega. É preciso, às vezes, termos uma mão mais firme relativamente a estes assuntos, para não prolongar exatamente isso, porque vai começar na Ucrânia e não sabemos onde irá parar. E se não pararmos exatamente agora, neste momento, vamos ter novamente uma segunda União Soviética daqui a uns anos, e é uma coisa impensável em termos de países independentes, livres, a estarem sobre a alçada de um outro país que simplesmente decidiu invadir. E poderíamos estar aqui muito mais tempo a dizer, e haveria muito mais a dizer, só que infelizmente o tempo é escasso. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Só queria deixar aqui uma mensagem para o deputado João Ferreira. Ele que vai pegar no livro histórico, mas que tenha cuidado com o coração. Quando eu descobrir que ele disse rapidamente que Zelensky tinha admitido nazis no exército ucraniano, ou seja, provavelmente existe uma frente nazi até que numerosa na Ucrânia, ou seja, provavelmente o que aconteceu foi que ele aliou-se a essa frente nazi. Quando eu descobrir que durante a Segunda Guerra Mundial a União Soviética e os Estados Unidos estiveram aliados, não sei o que é que acontece ao homem. Dei-lhe um copinho com açúcar que eu deve. Exato, mas para terminar, deixamos aqui o nosso apoio ao povo ucraniano. Esperamos que eles consigam livrar-se disso. Também vamos acolher toda a gente que queira vir para Portugal, como é óbvio, para refúgio, e para a semana cá estaremos. Esperamos nós que já não a falar nem da Rússia nem da Ucrânia, porque seria bom sinal se isso não acontecesse, apesar de todos sabermos que vai acontecer. Mas até para a semana. Até para a semana, e quem puder, nas redes sociais existem já diversas campanhas de recolha de bens essenciais. Quem puder ajudar, que o faça. Até para a semana.